Meus amados e amadas de Deus, graça e paz a todos nós. Hoje, mais uma vez aqui reunidos, estamos. Peçamos perdão ao nosso Deus Pai, Jeová, em nome do vosso Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para ouvirmos a Santa Palavra. Perdão e misericórdia, ó Pai, de todas as nossas falhas, pecadores que somos. Meus amados e amadas, o Evangelho de hoje está lá no livro de Mateus, no capítulo 13, dos versículos 18 ao 23. Ouçamos. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: ouvi a parábola do semeador. Todo aquele que ouve a palavra do reino e não a compreende, vem do maligno e rouba o que foi semeado em seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. A semente que caiu em terreno pedregoso é aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Mas ele não tem raiz em si mesmo, é de momento. E quando chega o sofrimento, a perseguição, por causa da palavra, ele desiste logo. A semente que caiu no meio dos espinhos é aquele que ouve a palavra, mas as preocupações do mundo e a ilusão da riqueza sufocam a palavra e ele não dá fruto. A semente que caiu em boa terra é aquele que ouve a palavra e compreende. Esse produz fruto. Um dá 100, outro 60 e outro 30. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus amados e amadas de Deus, vamos agora meditar nesse versículo 22 do Evangelho de Mateus. Ouçamos novamente. A semente que caiu no meio dos espinhos é aquele que ouve a palavra, mas as preocupações do mundo e a ilusão da riqueza sufocam a palavra e ele não dá fruto. Meditando um pouco, nós podemos lembrar que aquele povo todo estava ouvindo Jesus. Ele na barca sentado. Era nessa posição que os mestres ensinavam sentados. O povo à beira-mar, ouvindo, e Jesus contando a parábola dos terrenos. O semeador saiu semeando a sua semente, e ela caiu em 4 terrenos diferentes. 4, claro, para falar de todos os terrenos que recebem a semente. 4 é um número de totalidade, nós sabemos que o 4 é o número da totalidade. E Jesus falava em totalidade. Jesus não quer só um filho salvo, ele quer todos. E vamos prestar atenção nesta parte que caiu à beira do caminho. Outra, um terreno pedregoso, outra no meio de espinhos, e o outro terreno foi em terra boa. Uma história como essa, todo mundo ali podia entender. Grande parte dos seus ouvintes eram agricultores e plantar era com eles. Será que eles entendiam o significado da parábola? Com certeza, alguma coisa entendiam, mas depois, conversando entre eles, certamente vinham muitas ideias. E parábola é assim, não tem um único significado, não, é um enunciado. A parábola, na verdade, ela é um enunciado de uma verdade arrumada. É uma chave para o entendimento de alguma coisa que está acontecendo. E o que está acontecendo? Bom, a pregação do Evangelho ontem e hoje, a palavra está sendo semeada e as pessoas como você, como eu, recebem a palavra em situações diferentes. Umas como o terreno à beira do caminho, outras como o terreno pedregoso, alguém com um terreno de espinhos. Por sorte, tem alguém quem a receba como um terreno bom, só vai prosperar a palavra semeada. Mas nós podemos imaginar essa parte do terreno, de espinhos. Que plantas estariam nesse terreno?
Pensa aí, cactos, cardos, malícia, esporão, unha de gato. Bom, já tem bastante. Coitada da semente que cair num terreno desse. Não vai para a frente. Pode até, mas nascer e crescer, mesmo fraquinha, mas será sufocada pelos espinhos. Não dá fruto nenhum. E vamos ver o que Jesus quer nos ensinar. Ele explicou a semente que caiu no meio dos espinhos, quem ouve a palavra, mas as preocupações do mundo, a ilusão da riqueza sufocam a palavra e ele não dá fruto. Então, esses espinhos têm nomes. As preocupações do mundo e a ilusão da riqueza. O nome são as preocupações do mundo e a ilusão da riqueza. O que poderiam ser preocupações do mundo, meus amados? Eu fico pensando na vaidade, na ostentação, na ditadura da opinião formulada ou melhor, porque nós temos pessoas que têm uma opinião formulada pela mídia e ele não abre mão disso para poder entender melhor o que Jesus quer dizer, não é verdade? Mas aqui é mais fácil. A ganância, o apego ao dinheiro, a tentação do luxo, a discriminação dos pobres. O certo é que realizar a palavra, isto é, viver a palavra que nós recebemos, pode nos custar por pedir renúncia, nos indicar novas atitudes. O terreno somos nós, que precisamos abrir esta palavra, recebendo com o coração aberto para servir o nosso próximo, para servir Cristo. Que nós falamos servir Cristo é na condição de estarmos servindo o nosso próximo. Porque, meus amados e amadas, vamos pensar bem. Adianta cada um estar muito bem em todas as áreas da sua vida e saber que o próximo, o nosso irmão, passa por dificuldades, por aflições, por enfermidades. Deus não quer isso. Deus quer a partilha. Deus quer que nós vamos despir dessa ganância, vamos despir dessa vaidade, dessas ideias que são assim, ideias arraigadas. Vamos abrir para o amor de Cristo, assim como ele abriu entregando a vida por nós. Amados e amadas de Deus, peçamos a Deus agora que envie o Espírito Santo nesses 4 cantos do universo, como nós já falamos, que 4, meus amados, é o número da totalidade, de norte a sul, de leste a oeste, neste imenso universo. Temos irmãos sofrendo, padecendo, mas a graça e o amor de Cristo é maior do que qualquer sofrimento. E quando nós clamamos ao nosso Deus Pai, Jeová Rafá, Jeová Jiré, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele envia o Espírito Santo para que nós não soframos. Peçamos a ele a graça de visitar a cada ente querido, a cada irmão, porque somente o Espírito Santo pode resolver qualquer situação. Ó Divino Espírito Santo, dono de todos os nossos pensamentos, ajudai-nos nestas situações, com todo o vosso amor, poder e graça. Assim como Jesus disse aos discípulos, não tenhais medo, vocês não estarão órfãos, eu vou para o Pai, mas eu envio o Espírito Santo. É esse Espírito Santo que nós estamos clamando, meus amados, sobre cada coração, sobre cada mente. Nós, meus amados, não deixamos de amar o próximo, mas nós não amamos as atitudes equivocadas, nós não amamos quando o nosso irmão está com determinados comportamentos equivocados. E somente o Espírito Santo é que pode dar a orientação. Porque vamos pensar, se o nosso ente querido, ou o nosso semelhante, ou alguém da nossa comunidade já vive uma vida só, sem um pai ou uma mãe para orientar, ele acha que ele está certo e por aí ele vai achando.
e vai achando não, ou melhor, ele vai seguindo o seu caminho. Mas o Espírito Santo é poderoso para alcançar todas essas pessoas, porque o Espírito Santo nos alcança, meus amados. O Espírito Santo de Deus desce a cada instante sobre cada um de nós deste imenso universo. Graça e paz a todos nós. E até o próximo com o poder de Deus.